Olá, pessoas! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com arquivos no formato log no programa DaVinci Resolve. Vem comigo. Primeira coisa que a gente vai ver é o que é uma imagem log. Vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando o Blender para simular isso, uma imagem interna de uma casa. Se a gente rotacionar aqui a câmera, a gente vai ver o lado externo. Vejam que na mesma exposição fotográfica, o céu está estourado, enquanto que a parte interna está numa boa exposição. A gente tem dificuldade de, utilizando um formato padrão sRGB, o formato padrão da maioria das câmeras, dos celulares, estabelecer a mesma relação, conseguir captar a mesma quantidade de informação das altas luzes e das baixas luzes de um ambiente de alta amplitude dinâmica como esse. A solução seria, eu vou simular aqui, a gente diminuir a exposição. Veja que na medida que eu diminuo a exposição, eu começo a ter mais informação do céu. Antes o céu ele estava clipado, como a gente chama, ele estava completamente sem informação, era uma mancha branca, sem cor, inclusive. Mas na verdade existe essa informação, eu só preciso diminuir a exposição da câmera. Então, mais ou menos diminuindo aqui para menos 4 stops, como a gente chama em fotografia, eu consigo pegar informação do céu. Todavia, quando eu olho para dentro de casa, a parte interna, se eu mantiver essa exposição, está completamente subexposta. Então, se a parte de fora ficou corretamente exposta, a parte de dentro ficou subexposta. Se eu aumento a exposição para pegar mais informação da parte de dentro, de novo, eu perco o céu. As câmeras atuais têm sensores capazes de perceber mais informação do que a gente tem congelada nessa exposição. O problema é que no arquivo comum, os arquivos sRGB, não é possível salvar essa informação diretamente. A estratégia é produzir uma compressão logarítmica da informação. Para simular o que seria a compressão logarítmica, a gente pode utilizar as curvas. Essa curva representa a gradação linear da informação, tal qual foi capturada pelo sensor de uma câmera. Né? Aqui, uma câmera virtual, mas no caso de uma câmera real também. Eu vou diminuir um pouquinho a exposição, vai facilitar eu desenhar uma curva que seja compreensível para vocês. E se eu diminuo, então, aqui seria aqui são as baixas luzes, aqui as altas luzes. Se eu começo a comprimir as altas luzes, o céu aqui vai chegando até um ponto de uma exposição razoável. Só que eu afundei relativamente também as baixas luzes. Mas aí eu posso criar um ponto aqui, criar uma curva que recupere essa informação de dentro até um certo limite. Isso que eu fiz aqui me permitiu ter informação de dentro e de fora ao mesmo tempo. E eu produzi aqui o que seria matematicamente uma curva logarítmica. Então, a função logarítmica de compressão dos arquivos, log, é exatamente isso que eu fiz aqui, comprimindo as altas luzes e ampliando as baixas luzes. Eu vou zerar isso e vamos utilizar as funções matemáticas que existem dentro do Blender para fazer isso. Então, para representar de fato a função logarítmica que está disponível no Blender, eu vou sair do Standard e venho para Filmic Log. Bom, aí a gente está vendo exatamente, na verdade não se realiza aqui, mas é internamente sendo aplicada uma função logarítmica. E aí vejam que a parte de dentro tem informação suficiente, a parte de fora tem informação suficiente. Por outro lado, a imagem ficou sem contraste e perdeu saturação. Por isso, a imagem logarítmica ela é uma forma de eu salvar a informação, mas ela não é a imagem final, ela exige tratamento. Então, aquilo que a gente vai aprender a fazer no DaVinci Resolve eu simulo aqui no Blender quando eu troco o Filmic Log pelo Filmic, que é simplesmente o Filmic Log com uma curva de contraste aplicado. E aqui a gente pode subir um pouquinho. Então, eu ainda tenho informação de fora e um pouco mais de informação de dentro, comparado ao standard.
está estourado lá fora. Você vê que o filme que comprime as altas luzes e deixa informação das baixas luzes. De todo modo, eu poderia, na pós-produção, recuperar mais informação, porque no log a imagem é quase como se eu tivesse acendido uma luz dentro da casa, mas na verdade é a mesma imagem. Então vamos ver no DaVinci Resolve como é que isso pode ser trabalhado. Eu tenho aqui na minha timeline do Resolve vários arquivos em formato log. Esse primeiro grupo aqui são arquivos da Blackmagic 4K, Blackmagic Pocket 4K. Aqui eu tenho arquivos em S-Log2 filmados numa Sony Alpha 6400. E aqui eu tenho arquivos da ARRI, no formato log-C. Todas essas imagens elas estão num formato logarítmico, significando que é como se elas fossem um negativo que precisa ser revelado. E como os negativos, essa analogia é pertinente, os negativos têm uma dinâmica maior do que os positivos. Na verdade, na revelação, digamos assim, a gente vai perder alguma dinâmica. Mas, em compensação, eu vou ganhar uma imagem com melhor contraste e saturação. Isso que eu estou falando é um aspecto técnico. Se esteticamente alguém prefere a imagem desse jeito, tudo bem, isso não é um juízo de valor sobre essa questão. Né? É possível que eu queira a imagem nesse formato. De todo modo, o que eu quero dizer é que a imagem ela não foi capturada para ser vista assim. Ela foi capturada para ter uma aplicação de contraste depois na pós-produção. É possível ver que o log das câmeras Blackmagic eles são menos leitosos, ou seja, eles são mais contrastados naturalmente do que o S-Log2 da Sony, por exemplo, e do que o da ARRI. Isso é uma característica, isso mostra como cada câmera tem a sua curva logarítmica específica e que, por isso, uma solução para uma câmera não vai servir para todas as câmeras. Vamos passar para a aba de correção de cor aqui. Vamos começar com os arquivos da Blackmagic Pocket 4K. Esses arquivos, eles são, na verdade, arquivos em formato B-RAW. Não faz parte do que a gente vai trabalhar hoje, discutir esses arquivos, então eu vou lidar com eles como se eles fossem arquivos ProRes gravados na câmera em formato log, mas que não são arquivos RAW, certo? A primeira forma que a gente tem de converter um arquivo log num arquivo final para ser exibido num monitor em espaço de cor Rec. 709, a maioria dos monitores e TVs que a gente ainda dispõe hoje estão nesse espaço de cor, a gente pode fazer algumas coisas. A primeira é aplicar um arquivo LUT, ou LUT. O LUT é um arquivo que promove a tradução das características de cor e de contraste de um formato para outro formato. O arquivo LUT ele não serve para todos os formatos, ele serve para transformar A em B, ele não vai servir para transformar D em F, por exemplo. Então, sabendo que eu estou diante de arquivos da Blackmagic 4K, eu preciso identificar qual é o LUT específico para isso. No DaVinci Resolve, a Blackmagic nos fornece isso. Eu estou clicando com o botão direito em cima desse nozinho aqui, 3D LUT, Blackmagic Design, os arquivos da Pocket estão aqui. Ele tem dois formatos, ele tem o formato Video e Standard Video. A diferença é que o formato Video, ele clipa as altas luzes, vejam, na conversão. Enquanto que o formato Extended Video, ele recupera a luminosidade. Então, vou copiar esse mesmo ajuste. Veja que a aplicação do LUT nessa imagem produziu uma imagem super exposta. É o mesmo LUT que está aplicado. E aqui tem uma questão importante para a gente aprender sobre LUT. Se eu fizer qualquer ajuste depois do LUT, vou criar um novo nozinho e tentar escurecer
a exposição. Olha o que acontece. Não é um escurecimento real no sentido de exposição. A imagem ela está clipada aqui. Então o LUT ele tem esse problema de o que estiver ultrapassando o registro do sRGB ele vai clipar. Todavia, se eu tiver um nozinho antes do LUT, eu posso diminuir a exposição e aí essa exposição vai se comportar como, de fato, uma exposição fotográfica. Por quê? Porque, na verdade, esse nó está vindo da imagem original, vou desativar o LUT aqui, ele está vindo da imagem logarítmica. Ele comprime a luminosidade até o limite do Sol aqui estourado, e quando eu aplico o LUT, está ok. Então, a ordem do LUT na correção de cor vai ser muito importante. Nessa primeira imagem, não faz muita diferença, porque já não está clipando. Se eu fizer um ajuste depois, não vai ser tão problemático. Mas essa, que estava mais super exposta, a ordem do LUT afeta. Nas outras imagens, por exemplo, vindo aqui para a ARRI, existe LUT para ARRI. Então vamos olhar aqui, LUT, no caso da própria ARRI. Então a ARRI já fornece um LUT que corrige a luminosidade. A outra forma que eu queria mostrar para vocês de trabalhar com o LUT é a forma que nos oferece mais controle e ao mesmo tempo nos oferece mais oportunidade de entender teoricamente o que é que está acontecendo na imagem. A gente vai utilizar um plugin que está disponível no DaVinci Resolve, que é o Color Space Transform. Eu joguei o plugin em cima dessa imagem e ele quer fazer a transformação de um espaço de cor e de um gama, de uma curva de contraste específica, para outro espaço de cor e para outra curva de gama. Então, vamos lá. Essa imagem é uma Blackmagic Pocket. Então, a gente vai pegar a Blackmagic Pocket, 4K filme, quarta geração. O gama é também esse daqui, certo? E o output a gente vai colocar Rec 709. Rec 709. Veja o que aconteceu. A imagem, essa parte aqui, que estava na exposição interna, ela funcionou quase como LUT. Todavia, a parte externa ficou estourada. Se eu seguir o que eu tinha feito com o LUT e tentar baixar a luminosidade dessa área, com o LUT a gente ia perceber que estava clipada, não tinha nenhuma informação. Mas aqui veja o que acontece. Ou seja, esse plugin, que é o Color Space Transform, que é nativo do Resolve, ele não clipa a imagem. Todavia, é meio trabalhoso chegar na luminosidade correta desse jeito. O próprio plugin nos oferece uma opção de mapeamento tonal, ou seja, ele vai trazer os tons que estão acima do limite de exibição do meu monitor e vão mapear eles para dentro. Ele vai fazer uma compressão apenas do topo luminoso da imagem. E para isso eu tenho dois formatos. Eu tenho o Luminance Mapping, que me dá a opção de controlar valores, mas geralmente o simples, resolve o problema. Então, veja, None, olha a imagem aqui estourada, vou trazer o zoom aqui, e aplicando Simple, a imagem fica correta. Além disso, é importante quando a gente utiliza o Color Space Transform ativar um Gamut Mapping, que é um mapeamento da parte das cores, né? O espaço de cor, a curva de contraste, espaço de cor, curva de contraste. A transformação do espaço de cor da Blackmagic para o espaço de cor Rec 709 pode trazer distorções de saturação. Então, o Gamut Mapping, a gente recomenda ativar o Saturation Mapping,
e a depender da imagem, isso vai ter ou não alteração. Vai produzir ou não alteração. Vamos ver com essa imagem aqui. Vamos copiar a setagem, porque é a mesma. Vejam que a questão da exposição permanece um problema, e aqui a forma mais fácil de resolver, se eu fizer por aqui, eu ainda tenho esse problema, porque a imagem não tem dinâmica, mas se eu botar um nozinho antes e diminuir a exposição, veja que eu consigo a exposição em cima do arquivo log. Então, o arquivo log, como ele comprime a informação, ele me deixa disponível a possibilidade de eu controlar a exposição na pós-produção. Vamos pegar essa aqui, mesma coisa. E claro que depois de transformar, eu posso trabalhar o contraste da imagem, trabalhar a saturação. Só que não estou trabalhando em cima da imagem log, estou trabalhando em cima da imagem já convertida para o espaço sRGB. Vamos visualizar agora com um outro formato, que seria o formato da Sony, o slog2. Então, eu vou copiar o Color Space Transform e vou dizer quais são como eu setei a Sony. A Sony estava setada aqui no que ela chama de PP7, que é Sony S-Gamut para espaço de cor e Sony S-Log2 para o gama. Vou converter isso para REC 709. Saturação mapping aqui. Eu vou precisar, antes desse nozinho, antes da conversão, fazer uma correção aqui no offset, trazer a imagem. Então vamos ver antes e agora. Mesma coisa com essa. REC 709. Veja como essa imagem ela distorce completamente, porque a informação, quando descomprimida para o formato REC 709, vai extremamente além do que era permitido. Se eu trouxer para fizer o tone mapping, há uma recuperação gigantesca aqui de informação. Saturation mapping. Controle da exposição sempre feito antes. Muita gente diz que só o formato RAW permite você controlar a exposição, mas justamente essa é a lógica. O formato log também permite isso. Bom, aqui é a ARRI, então a gente muda de lógica no ajuste do Color Space Transform. Então eu tenho que me adaptar ao formato da ARRI. É uma ARRI Alexa, ARRI Log C, REC 709, REC 709, Simple, Saturation Mapping. Eu vou copiar todo mundo para cá. Eu posso fazer alguns ajustes antes ou depois da imagem. Vou utilizar essa imagem aqui, por exemplo, para fazer um ajuste de balanço de branco. Posso fazer antes. Outra forma de tratar a imagem é aplicar um LUT de emulação de película. O que a gente tem aplicado até agora foi um LUT de conversão para sRGB. Mas é comum a gente utilizar na finalização de imagem
a correção de cor para um padrão de cores típicas de película. Existem LUTs para isso. Por exemplo, eu posso aplicar aqui o LUT que vem com o DaVinci Resolve, Kodak 2393D65. Quando eu aplico, ele já faz uma correção e aplica um look de filme Kodak com essas características. Todavia, se vocês olharem aqui, está convertendo uma imagem Rec. 709. Essa imagem aqui ela é ARRI log C. Então, o ideal é eu trabalhar aqui nessa imagem com o Color Space Transform antes da conversão para película e converter o Color Space ARRI Alexa, não preciso mexer aqui, no Color Space Rec. 709. Veja a diferença. Agora sim, o LUT de conversão de película está funcionando corretamente. Ele precisava que a imagem original fosse em Rec. 709, mas ele precisava de uma imagem logarítmica. Na verdade, esses LUTs de película foram desenvolvidos para um padrão Cineon, quando a Kodak escaneava os negativos e a gente precisava digitalmente simular como seria esse negativo quando ele é revelado. Esse é o maior problema das pessoas que quando aplicam o LUT da Kodak e acham a imagem tá meio esquisita. É claro que a gente pode ajustar a saturação e tal, mas eu converter a imagem antes para um formato adequado melhora. Eu posso tentar fazer isso também nas imagens da Pocket. Vamos lá. Então, vamos criar dois nozinhos e nesse segundo nozinho aqui a gente vai aplicar um LUT filme, aquele mesmo. E no primeiro nozinho aqui a gente vai vamos experimentar algumas correções. A primeira correção vai ser a do espaço de cor para o espaço de cor da timeline, que é o Rec. 709, que é o que o LUT está esperando para transformar. Veja que já ficou mais legal aqui. Mas no caso da Blackmagic, que tem uma curva de contraste mais ativa, pode ser interessante também eu fazer uma conversão do gama original da Blackmagic para um outro gama. Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou transformar o Blackmagic. Só que eu não vou transformar em Rec. 709. Eu vou transformar em um formato log. Por exemplo, no ARRI log C. Isso me deu uma imagem menos estourada para trabalhar, porque ela preservou a característica logarítmica típica que essa curva, que esse emulador de película estava esperando, certo? Poderia ser o Sony S-Log 3, são basicamente bem parecidos, ou mesmo, a rigor, o Cineon, que é o formato original de como a Kodak escaneava as películas no início dos anos 90 até os anos 2000 e tal. Aqui também a gente tem a possibilidade, vou colocar depois, de fazer ajuste de contrastes e por aí vai. Então perceba que a simples aplicação do LUT de emulação de película direta na Pocket não produz uma imagem legal. Mas se eu uso o Color Space Transform para converter a imagem da Pocket para algo mais próximo do que o LUT está esperando, fica mais interessante. Isso porque um LUT ele traduz, como eu disse, A para B e nunca D para F. Então você tem que saber exatamente qual é a origem do material que você está traduzindo. Eu usarei todas as possibilidades aqui para a gente ver algumas formas de trabalhar isso mais otimizadamente. Né? Será que eu vou precisar sempre trabalhar o Color Space para cada arquivo? Depende do que eu estou trabalhando na minha timeline. Se eu tiver uma timeline só de arquivos Sony, por exemplo, eu poderia aplicar o Color Space Transform
na timeline. Então, se eu colocar aqui e fizer a correção S-Gamut, quando eu volto para o clipe, você vê que esses clipes que são da Sony, eles já estão todos corrigidos. Eu só preciso agora individualmente trazer a exposição. Como a timeline é aplicada depois do clipe, é como se eu estivesse trabalhando no nozinho anterior, né? Então eu tenho as características, as possibilidades de estar trabalhando na exposição aqui. Todavia, como a timeline também tem clipe ARRI, vai produzir uma distorção das cores da ARRI. Pode ser que esteticamente eu ache até interessante, mas na verdade não foi esse padrão de cor que a ARRI planejou. E isso pode inclusive incorrer em erros. Aqui a gente tem uma certa erro de saturação, né? Então, eu precisaria ajustar. Então, a timeline ela só vale a pena quando eu tenho todos os clipes no mesmo padrão, da mesma câmera.